Nós iniciamos então aqui o estudo da nossa Revista Espírita, março de 1860, o estudo sobre o espírito de pessoas vivas, senhorita Indermurl. Então, é uma família alemã, bom dia, Andréa, uma família alemã, e nós temos aqui uma característica importante, né, dessa pessoa, dessa personagem que nós vamos estudar. Deixa eu só pegar aqui direitinho, para a gente ter aqui uma referência sobre o histórico dela aqui na sociedade, né? Só um instantinho. Nós temos aqui então, só para a gente lembrar, que no boletim aqui da sociedade do dia 10 de fevereiro de 1860, nós estudamos no mês de março de 1860, Kardec fez uma menção nesse boletim, aqui na seção de estudos, o item número 3, evocação da senhorita Indermurl, de Berna, surda-muda de nascimento, de 32 anos, viva. Essa comunicação oferece um grande interesse do ponto de vista moral e científico pela sagacidade e precisão das respostas que nela denotam um espírito já adiantado. Então Kardec mencionou nesse boletim que foi feita então essa evocação, e agora nós vamos então para a evocação propriamente dita, já que nós estamos aqui no mês de março, então Kardec, deixa eu pegar aqui, 134. São 143, na verdade. Então aqui também do mês de março de 1860, Kardec, dentro dessa mesma sessão de evocação do espírito de pessoas vivas, onde nós estudamos ali com o Dr. Vinhal, estudamos também com o Dr. Calvier, e no caso do Dr. Calvier, ele já era desencarnado, né, como nós vimos, e o Dr. Vinhal tinha sido evocado, né, a partir da sua residência, né, para que ele pudesse participar. Então agora a senhorita Indermurl, o detalhe dessa evocação, como a gente vê aqui obviamente, né? Bom dia, Chaconete. É que ela fisicamente ela traz essa limitação de ser surda-muda de nascença, e aí nós veremos então a condição do espírito liberto da matéria. Então isso reforça aquilo que Kardec apresentou no Livro dos Espíritos, falando sobre a influência do corpo físico sobre o espírito. Quanto mais limitado é o corpo físico, tanto fisicamente, né, no caso, limitando a sua movimentação, e também intelectualmente, limitando a sua capacidade de expansão da sua inteligência, dos seus valores e tudo mais, nós vemos que a matéria influencia, mas o espírito mantém todas as suas qualidades e os seus atributos. E claro, né, respeitando o estágio evolutivo daquele espírito e respeitando também a condição que ele apresenta naquele momento da sua reencarnação. Isso porque alguns espíritos reencarnam ocupando um corpo limitado, mas o próprio espírito, pelo fato de poder ter vivido experiências difíceis, ele reencarna numa condição de desequilíbrio. Eu acho que um dos casos mais claros que nós vimos a esse respeito foi exatamente do espírito Jerônimo. Nós temos falado bastante sobre ele, lá do Memórias de um Suicida, que era aquele... ele cometeu o suicídio por constrangimento, por perdas materiais e tudo mais, e quando ele cometeu o suicídio, a família entrou numa decadência moral e decadência financeira. E ele, então, visitando a família, se sentiu mais culpado ainda. E retornando, então, ao hospital Maria de Nazaré, ele foi encaminhado direto para o manicômio,
porque ele se encontrava, né, numa condição bastante perturbadora. E depois a solução que foi encontrada era que ele vivenciasse uma reencarnação compulsória, ou seja, que ele fosse conduzido para uma reencarnação para que através dela ele pudesse então recuperar, né, o seu equilíbrio. Então nós vemos que a reencarnação dele já foi uma reencarnação forçada pelo estado que ele apresentava de desequilíbrio. Então foi um tratamento de choque, digamos assim, né, uma terapia que foi imposta a ele numa reencarnação, e ele não apenas traria essas limitações, essa perturbação que naturalmente ele já apresentava, mas também as sequelas do suicídio que ele cometeu. Então nós temos ali um caso bastante grave no sentido das consequências que aquele espírito vivenciaria. Né? Então, por isso, nesse caso aqui, nós vemos então a senhorita Hildemund, e ela vai então relatar para nós aqui, trazer as suas ideias, né? E Kardec, como ele mencionou lá no boletim da sociedade, quando relatou o evento, né, na sessão de estudos, ele comentou sobre a sagacidade, sobre a qualidade das respostas que ela deu. Então, nesse caso, a gente vê que a limitação dela era apenas física, não intelectual. Pois é, Braz, a gente vai demorar ainda um bom tempo, né? Porque é aquilo que a gente sempre fala. Se nós que somos espíritas, né, que temos contato com essas novidades, com essas informações, isso causa para nós essa impressão e ver assim o quão distante nós estamos ainda, até mesmo nós que temos esse entendimento, o quão distante nós estamos do ideal de um mundo de regeneração, a gente imagina esse mundo todo que está aqui, que tem aqui à nossa volta, que ignora completamente essas situações, né? Essas leis, todo esse processo. Então, todo mundo vai vivendo de modo automático, é um automatismo que o mundo vai vivendo, né? Que tem ali aqueles lampejos de esclarecimento, quando o espírito volta ao mundo espiritual, e ele vê a realidade à sua volta, depois ele vai para a reencarnação de novo, e a sua mente acaba ficando completamente ofuscada pelas suas crenças, pelos dogmas que ele acaba alimentando, né? Então ainda tem tanta coisa ainda para se fazer, né? Pois é, mas na minha família tem ali aqueles que acreditam, né, que gostam, há aqueles que ignoram, há aqueles que não se interessam. Então, eu acho que toda família tem esses prós e contras, né? Mas com o passar do tempo a gente vai, aos poucos, né, buscando as famílias por afinidade natural de entendimento também. Mas vamos lá então. Surda muda de nascença, 32 anos, viva, residente em Berna. Então ela era da Alemanha, né? Isso que é interessante. Primeira pergunta então, a São Luís. Podemos entrar em comunicação com o espírito da senhorita Hildemund? Podeis. Aí lembrando que depois, num boletim seguinte daquele que nós vimos do dia 10 de fevereiro, tem ali a admissão do senhor Hildemund, que deve ser o pai dela. Né? Então ele já tinha um contato com a sociedade. Então é alguém que se aproximou, alguém com quem Kardec fez o contato, conheceu ali mais ou menos o contexto, provavelmente alguém entrou em contato e pediu alguma explicação para essa experiência da filha, talvez, né, que a gente vê aqui. E aí então Kardec ele se sentiu atraído por essa situação e acabou depois fazendo a evocação para aprendizado. Então já havia ali uma proximidade com essa família. Feita a evocação, eis-me aqui, e eu afirmo em nome de Deus. Kardec pergunta a São Luís, podereis dizer-nos se o espírito que responde é realmente o da senhorita Hildemund? Posso afirmar e vô-lo afirmo. Estais mais adiantados e credes que se fosse um outro que respondesse em seu nome, isso seria embaraçoso? A afirmação vos prova que ela é aqui, que ela está aqui. Compete a vós garantir uma boa comunicação pela natureza e o móvel de vossas perguntas. Aqui São Luís, essa pergunta aqui, essa resposta que ele deu, ela é uma resposta digna de ser incluída no Livro dos Médiuns, porque ele deposita nas mãos de Kardec, né, e do grupo que participa dessa experiência, dessa pesquisa, toda a responsabilidade pela condução
e também não apenas pela condução, mas pela própria confirmação de que é esse espírito. Porque não tem ali, né, aquele espírito guardião que fica ali o tempo todo e você fica fazendo pergunta para ele, né? Olha, mas esse espírito que está aqui é de verdade? O que ele está falando é verdadeiro? Na verdade, é a própria perspicácia do entrevistador e do condutor do trabalho que tem que fazer essa afirmação. Por isso ele coloca, estáis mais adiantados. Esse adiantado quer dizer, você já sabe o que está fazendo, né? Você já entendeu o processo. E credes que se fosse um outro que respondesse em seu nome, isso seria embaraçoso? Ou seja, você se deixaria enganar por esse espírito? E aí depois ele coloca, a afirmação vos prova que ela está aqui. Compete a vós garantir uma boa comunicação pela natureza e o móvel de vossas perguntas, ou seja, o que você vai perguntar e por que você vai perguntar isso. Porque isso vai mostrar para nós também a própria qualidade da entrevista, porque se você tem um espírito à sua disposição e você faz perguntas superficiais, perguntas fúteis, né, você pode dizer depois que você não teve ali, não pode confirmar que era realmente aquele espírito, mas você não fez as perguntas certas do modo certo. Então é toda a atenção que se deve ter nesse tipo de entrevista com os espíritos. Sabeis exatamente onde estáis neste momento? Perfeitamente. Pensais que eu não tenha sido instruída sobre isso? O Espírito mostra aqui também, né, o grande entendimento dele, né, do que ele está fazendo ali, como ele deve se comunicar. Então tudo isso foi passado ao Espírito, né. Isso também é interessante, mostra toda a logística do mundo espiritual, né, os espíritos conduzindo aquele espírito para a evocação, para participar daquela reunião, orientando para que ele tenha ali uma participação ideal e tudo mais, né? Como podeis responder aqui se vosso corpo está na Suíça? Falei Alemanha, corrigindo então, Berna, na Suíça. A resposta, porque não é meu corpo que responde. Aliás, como bem o sabeis, ele é absolutamente incapaz de o fazer, já chamando a atenção de Kardec para as limitações que ela apresenta. Que faz vosso corpo neste momento? Cochila. Já vê também aqui, já se observa a facilidade com que esse espírito se desprende. Para muitos espíritos, para que ele possa se desdobrar, ele tem que estar num sono muito profundo. Nesse caso aqui, um cochilo já é o suficiente para ela se emancipar. Está com saúde? Excelente. Observação de Kardec. O irmão da senhorita Lindemulle, que se achava presente, confirma que realmente ela goza de boa saúde. Quanto tempo levastes para vir da Suíça até aqui? Um tempo inapreciável para vós. Vistes o caminho que percorrestes? Não. Estais surpresa de vos achar nessa reunião? Minha primeira resposta vos prova que não. Então até aqui, né, que é a questão número 9 já. Logo que o espírito chegou, já mostrava que ele estava absolutamente ciente do que estava fazendo. O local, quando ela se apresentou em nome de Deus, né, que é o que muitas vezes os espíritos fazem para testar ali a sua identidade. Isso porque, né, quando se fala em Deus, quando se fala em Jesus, muitos espíritos, principalmente aqueles espíritos ainda brincalhões, né, eles acabam tendo constrangimento de dizer a palavra, nessas palavras, né, Deus e Jesus. Agora, claro que isso não é uma regra, que nós temos espíritos que são ali pseudo-sábios, espíritos que trazem ali muita falsidade nas suas colocações, que eles não apenas se apresentam em nome de Deus e de Jesus, como a sua própria identidade, eles acabam se apresentando como entidades que são ali consideradas santas, consideradas referências de determinadas religiões. Então isso não é uma regra. Então, claro, a gente vai perceber isso no decorrer da conversa, mas logo na apresentação ela já mostrou ali o seu valor para atestar a sua identidade.
E aqui também, né, Kardec colocando sobre surpresa e tudo mais, ela já mostra que também, né, ela está ali pronta para respostas muito mais profundas do que essas pequenas perguntas para fazer teste, né, para saber se ele percebe alguma coisa, se não. Como a gente viu lá no Dr. Vinhal também, quando Kardec fez algumas perguntas, ele não respondia. Ele falava, não posso responder isso porque você já sabe, né? O que aconteceria se o vosso corpo despertasse enquanto nos falais aqui? Eu lá estaria. Então, quando a gente fala, né, que no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, sobre as distâncias e tudo mais, e os espíritos falam que eles se deslocam com a velocidade do pensamento. Muitas vezes você faz isso inconscientemente, né? Ou seja, o espírito faz isso conscientemente. Ele deseja viajar nessa velocidade e ele tem essa capacidade de, né, se deslocar nessa velocidade. Mas para aqueles espíritos inconscientes isso também acontece, só que sem o controle dele. Por exemplo, vamos imaginar que ele se desloca, se ele se desdobra, né, e vai fazendo ali os seus passeios, vai em busca dos seus interesses e tudo mais, e de repente acontece uma situação emergencial ali próximo a ele, e ele sai imediatamente de onde ele se encontra e desperta no corpo. Ele viajou com a velocidade do pensamento, só que isso aconteceu sem que ele tivesse controle. Ele foi, como sempre se diz, né, irresistivelmente atraído para o corpo físico dele, porque o corpo despertava e o espírito precisava estar junto. Aí é que a gente vai entrar num parêntese quando se fala sobre paralisia, né, paralisia do sono, que pelos estudos, né, da neurociências, fala para nós, né, que o nosso cérebro, quando nós entramos no estado de sono profundo, nós assumimos ali uma condição de catatonia temporária. Então a gente fica imóvel na cama sem perceber. É um sistema automático do nosso cérebro para que nós fiquemos imóveis e, portanto, adormecidos. Porque, do contrário, quem se mexe muito na cama, a gente sabe disso, acaba sempre tendo um sono incompleto, um sono mais desgastante, né? Então o nosso cérebro tem um mecanismo para fazer com que nós fiquemos imóveis na cama ali, né, enquanto nós adormecemos. Então a ciência diz, né, que muitas vezes nós estamos despertando e esse mecanismo de paralisia ele acaba não terminando concomitantemente com o despertar da consciência. Por isso, então, o indivíduo desperta, mas o corpo não assume ainda, né, ele não consegue assumir o controle do seu corpo. Não, essa é a parte, né, Cindizinha, da neurociência. Agora nós temos também aquela parte que fala sobre as experiências do espírito, que muitas vezes ele se encontra em deslocamento, e aí então ele volta rapidamente para o corpo por algum motivo, seja um motivo externo ou um motivo que ele mesmo vivenciou, e pelo fato do espírito não ter assumido o controle do seu corpo, ele então está desperto, mas o corpo fica imóvel. Então nós temos esses dois argumentos, né, que de repente pode acontecer das duas formas. Porque o espírito, quando ele então se desloca, se destaca do seu corpo temporariamente, e depois ele vai voltando e assumindo esse controle, esse processo de assumir o controle pode ser exatamente a mesma coisa que o cérebro produz quando provoca esse estado de catatonia do corpo, que ele fica imóvel. Então não significa necessariamente que sejam dois processos diferentes que nós estamos analisando. Pode ser o mesmo processo, só que nós temos um entendimento limitado. Então, quando ela fala que rapidamente ela estaria lá, muito bem, ela estaria lá, mas de que forma que ela assumiria novamente o controle do seu corpo e qual o grau de consciência que ela teria naquele momento? Deixa eu ver aqui. O Braz lembrou ali, né, segundo o ex-senador Freitas Nobre, ele estava em um centro a 700 quilômetros de Uberaba, e o Chico Xavier, ainda vivo, apareceu lá e materializou e abraçou ele, né? Nunca achei outra fonte comprovando isso. Li uma vez só, né? Não conheci a história não, Braz, mas também a gente não duvida que seja verdade, né? Falando de que nós falamos, né, e pela afinidade que se tinha, né, do Freitas Nobre, lembrando que o Dr. Freitas Nobre, ele era esposo da doutora Marlene Nobre, né? Então a amizade que o Chico tinha com eles era uma amizade muito profunda. Então isso não nos impressiona em nada, né, pela afinidade que eles tinham. O espírito fora do corpo, né, querendo ou não, o corpo fica só com a vida vegetativa,
que é exatamente isso, né? E essa vida vegetativa, ela é controlada pelo cérebro, que tem ali as suas funções, as suas atividades autônomas. Então ele age independente da vontade do indivíduo. Só que muitas vezes a vontade do indivíduo, por um motivo, seja ele fisiológico, seja ele espiritual, acaba entrando em conflito com o processo, né, com o controle do corpo. É aí então que nós temos ali uma desafinação, vamos dizer assim, entre o que o espírito quer e o que o corpo está fazendo. Quando existe esse desarranjo, aí acontece, por exemplo, essas experiências, como é o caso da paralisia do sono. É algo bem interessante da gente observar. Continuando, vamos lá. 11. Existe um laço qualquer entre o vosso espírito aqui presente e o corpo que se encontra na Suíça? Sim. Não fora assim, quem me advertiria de que devo voltar a ele? Então aqui também o Kardec fez novamente essa pergunta. A gente percebe que são perguntas frequentes que Kardec faz para os espíritos que são evocados, né, sejam eles encarnados ou desencarnados, mas essas perguntas são interessantes de fazer, porque quando nós lemos numa primeira vista, a gente pensa assim, poxa, Kardec de novo fazendo essa pergunta. E, na verdade, é exatamente através da repetição dessas perguntas e da diversidade das respostas que vão surgindo, é que ele forma ali aquele corpo doutrinário. Quando a gente fala, né, sobre o controle universal dos ensinamentos dos espíritos, esse tipo de pergunta repetitiva que ele apresenta é, por exemplo, esse tipo de processo. Que ele faz uma pergunta para vários espíritos, em graus variados de entendimento, em condições diferentes entre encarnados e desencarnados, e essas respostas vão então formando esse entendimento. Então, para ela, por exemplo, aqui, para a senhorita Lindemuller, que trouxe para nós essa resposta, coloca, por exemplo, que esse cordão tem a função de fazer com que ela fique ligada ao corpo físico e volte a ele, portanto, né, de acordo com a necessidade. Enquanto que os outros, né, como o Dr. Vinhal, por exemplo, falava sobre aquele cordão, né, um cordão luminoso, um cordão prateado, cada um trazendo ali uma definição. Então, enquanto eles falam o que estava ligando o perispírito, eles, nesse caso, com o corpo perispiritual, ao corpo físico, era esse cordão, ela disse para que ele serve. Então, um disse o quê, e ela disse para quê. Por isso ela colocou, se não fora por esse laço, quem me advertiria de que devo voltar a ele? Então a resposta dela trouxe ali uma perspectiva diferente dessa mesma questão. 12. Vede-nos bem distintamente? Sim, perfeitamente. Resposta compatível com os outros espíritos. Compreendeis que possais ver-nos, mas que não vos vejamos? Mas, sem dúvida. Ou seja, você entende que você está vendo a gente, mas a gente não te vê, né? Sem dúvida. Ouvis o ruído que faço nesse momento batendo? Aqui não sou surda. Aí já começa a entrar aqui na questão mais objetiva da experiência que Kardec está fazendo, né? Porque, nesse caso, ela coloca, aqui não sou surda. Mas quantos espíritos chegam no mundo espiritual levando sequelas do que vivenciou no corpo físico e demoram depois de vários tratamentos para que ele possa recuperar essas percepções naturais do espírito. Então ele tem ali dificuldade, né, o espírito tem dificuldade de se deslocar, o espírito apresenta limitações intelectuais, ele apresenta sequelas de determinadas doenças ou de algum tipo de lesão que sofreu por motivo qualquer, que tenha ou não provocado a desencarnação dele, ou mesmo ali um condicionamento mental. Lembre que essa palavra é chave para nós. O espírito que está condicionado a um determinado tipo de comportamento, ele leva a isso quando ele desencarna. Então, se o espírito está condicionado a viver a surdez e a mudez, ele chega no mundo espiritual surdo e mudo se ele não consegue separar a realidade espiritual dele da realidade física. Então isso vai acontecer com várias, né? Acontece praticamente com todos os espíritos nessa condição evolutiva em que nós estamos aqui ainda, né?
Então isso mostra para nós a dificuldade que nós temos de termos esse entendimento da realidade do espírito. E claro, isso acontece porque a influência do corpo físico, a influência da matéria sobre o espírito, pelo fato de vivermos aqui num ambiente muito denso, num ambiente que limita muito as nossas percepções espirituais, então o corpo físico exerce uma influência muito poderosa sobre nós. Né? Fala sério, bom dia. Chaconete colocou para nós, né, mas uma pessoa com vida vegetativa, o espírito está ali no corpo, está ligado ao corpo físico. Aí o que a gente vai questionar, Chaconete, é se esse espírito ele tem lucidez da sua condição ou não. Né? Então é aí que está a diferença de uma situação para outra. Porque muitas vezes um espírito está ligado ao corpo físico e ele vegeta tanto quanto o corpo físico. Fica ali numa situação de quase que inconsciência. Mas há outros espíritos que eles ficam ali tendo uma consciência limitada e outros plenamente conscientes. Aqui nós temos o caso, por exemplo, dessa senhorita sendo entrevistada por Kardec, que ela mostra ali uma plena lucidez da condição dela. Ela sabe exatamente o que está acontecendo, ela se entende. Então, quer dizer, é um espírito que durante as suas experiências diárias, cotidianas, né, ela tem assim, uma experiência muito ativa espiritualmente. Mas fisicamente, né, na sua relação social, ela tem essas limitações físicas, mas ela entende, então ela pode se comunicar com a família, ela tem ali as suas atividades e tudo mais. Né? Angelina colocou para nós, né, nosso irmão recém-casado, de repente sentou-se na cama gritando, vou embora, né, não vão me pegar, a esposa tomou um susto. Ele explicou vários seres, né, que eram vários seres que queriam me pegar. Né? Pois é, então isso aí tudo que a gente vê, né, o espírito nesse desdobramento, ele acaba tendo contato com uma realidade espiritual que muitas vezes não se reflete na sua realidade física. Então, companhias, ambientes, as suas próprias condições. Fala sério, coloca para nós, né, eu não sabia que os espíritos usam os órgãos para falar e ouvir. De fato, eles não usam. Mas nós somos muito influenciados pela matéria. Né? Então, por exemplo, um espírito que ele teve uma amputação do braço, por exemplo, e durante a sua existência na Terra, ele condicionou o seu pensamento de que ele é um indivíduo que não tem braço, quando ele desencarna, o seu perispírito pode refletir essa realidade que ele criou no seu pensamento. E aí depois, com o passar do tempo, ele retoma a sua condição natural, se desprendendo das influências da matéria. Então isso pode acontecer, por exemplo, na própria aparência do espírito. Essa aparência que nós temos, que nós olhamos para o espelho todos os dias, a nossa mente está condicionada com essa aparência que eu tenho. Com a minha altura, com o meu peso, com as características do meu corpo, da minha pele, do meu corpo físico. Quando eu volto para o mundo espiritual, a minha mente está condicionada porque eu vivi durante anos com essa situação. Então eu sempre acreditei que eu fui dessa forma. Como espírito eu vou me ver como essa forma. Então, essa aparência que eu tenho, esse mesmo processo que nós falamos da aparência, ele também se reflete sobre sequelas que os espíritos levam. Muitas vezes o espírito desencarna, por exemplo, por causa de uma doença degenerativa, e ele chega no mundo espiritual levando sequelas dessa doença degenerativa, porque a sua mente foi condicionada àquela realidade. E são pouquíssimos os espíritos que nós temos aqui no nosso mundo hoje que são capazes de perceber, olha, eu sei que meu corpo físico é assim, mas eu sei que eu não sou assim. E aí então ele chega no mundo espiritual trazendo ali pouquíssima influência daquilo que ele vivenciou. Então se o espírito se acredita como surdo, porque ele passou a vida inteira como surdo, ele pode chegar no mundo espiritual sem ouvir nada. Ele pode chegar no mundo espiritual sem conseguir falar, sem conseguir ver, sem conseguir andar, dentre outras características, porque mentalmente ele se vê daquela forma. E aí a gente entende, né, a força do pensamento, a força da mente sobre o espírito, sobre o princípio inteligente. O Braço colocou, né, outros já assustaram ao chegar lá e ver como membro que lhe faltava aqui, né, varia de acordo com a sua evolução. De fato, é isso mesmo. Flávio colocou, né, chegando no plano espiritual, nós vamos falar, né, e talvez surpreendemos com os espíritos adivinhando o que queremos falar. Até aprender que o pensamento é a linguagem dos espíritos. Né? Então, tudo é uma questão de adaptação. Por isso que a gente lembra sempre, né? Coloca aquelas 3 etapas nesse processo
do espírito retornar ao plano espiritual. Então, primeiro ele passa por aquele período de perturbação, onde a influência da sua realidade material é muito forte sobre ele, tanto é assim que ele chega no mundo espiritual, muitas vezes sem sequer compreender que desencarnou. Outros têm ali uma suspeita, outros sofrem, outros estão ali tranquilos. O segundo passo é quando o espírito começa a se adaptar ao mundo espiritual. E essa adaptação diz respeito também ao desprendimento dessa nova realidade espiritual da realidade que ele tinha como espírito encarnado. E depois o terceiro passo é o seu próprio desenvolvimento no mundo espiritual. E aí então, adaptado, fora da perturbação, o espírito então já tem ali consciência da sua realidade, então ele pode se desenvolver através do seu aprimoramento, através das atividades que ele vai desenvolver. Então, por isso é importante a gente lembrar, a mente ela é muito poderosa para o espírito, e por isso, então, essa educação espiritual, por exemplo, que a doutrina espírita proporciona, faz com que nós já nos condicionemos também a entender a nossa realidade espiritual. Então, nós entendemos a realidade espiritual intelectualmente, e nós podemos ali também vivenciar isso dentro das nossas limitações, mas nós reconhecemos que a influência da matéria é muito poderosa sobre nós. Basta lembrar que o indivíduo que vive, por exemplo, 80 anos e desencarna, ele passou 80 anos acreditando que ele era aquilo que ele vivenciou. E depois você chega no mundo espiritual e no dia seguinte você vai viver como se nada tivesse acontecido, a gente sabe que não é assim que acontece. Então por isso que a educação do espírito é fundamental desde agora, para quando ele chegar no mundo espiritual ele saber exatamente tudo que ele vivenciou. E aí então o processo sim vai acontecer, mas vai acontecer com muito mais facilidade para que ele possa dar sequência na sua evolução. Dudu colocou, né, que acontece na maioria dos espíritos que chegam na erraticidade, porque é natural, né, o mundo de provas e expiações, nós não podemos exigir um conhecimento que nós ainda não adquirimos. Agora há pouco nós falamos, né, são leis que regem a nossa existência que o mundo ignora, esse mundo que nós vivemos ignora. E até mesmo nós que temos um entendimento pelo menos didático sobre isso, nós temos uma dificuldade muito grande de pôr isso em prática no nosso dia a dia. O fato de eu saber que isso existe não quer dizer que eu esteja ali pronto para poder viver essa liberdade proposta teoricamente. Né? O Braço colocou, né, mas se tiver no mesmo nível, pode falar com palavras usando os órgãos perispirísticos. Né? Então cada espírito vai viver ali, né, uma facilidade ou uma dificuldade para esse trabalho. Vamos em frente. Então, Kardec perguntou na 14, né, ouvis o ruído que faço neste momento batendo? Aqui não sou surda. Então, até ali ela já mostrou que ela está muito bem adaptada no mundo espiritual. Né, o Dudu colocou, né, quando o torpor da consciência se faz presente no irmão desencarnante, e a transferência fluídica, que de terrena ao plano faz diferente, trazendo também uma dificuldade enorme para o que está sendo explicado. Né? Então, por isso que essa transferência fluídica que mostra para nós, de você sair dessa influência tão materializada, para você chegar no mundo espiritual, naquele ambiente mais sutil, e o espírito se desprender dessa diferença de densidade, é algo realmente bastante difícil. Né? Obrigado pela colaboração. Então, esse torpor da consciência, né? Então o espírito pode até saber que desencarnou, mas não quer dizer que rapidamente ele vai compreender a sua situação. Eu me lembro de um relato daqueles que eu trazia para vocês, que eu já trouxe para vocês, de um espírito que ele tinha ali então, né, que não sabemos exatamente, fala sério, como funciona essa dinâmica no mundo espiritual, de que forma que eles se comunicam, quais são os recursos de que ele dispõe, né, com tantos detalhes assim, nós não sabemos. Né, o que a gente sabe é que ele tem essa dificuldade, o modo como ele se adapta ao mundo espiritual, para nós ainda, esses detalhes não chegam para nós. Né? Mas eu me lembro de um espírito que ele tinha uma limitação física, ele usava cadeira de rodas, e ele se manifestou numa reunião mediúnica de cadeira de rodas. E aí ele falava, né, que foi ali um espírito que tinha ali, né, exercia o trabalho como enfermeiro, que o conduzia até aquela reunião mediúnica, porque ele não conseguia ainda ter o controle, né, da sua mobilidade, pelo fato dele ter um espírito que vivenciou durante muito tempo aquela experiência. Então, quer dizer, cada um vai trazer ali as suas sequelas, né,
até que ele consiga de fato se desprender de tudo isso. O Flávio colocou, né, saber é a primeira parte, né, compreender é a próxima fase. Conscientizar-se é a outra e, enfim, exercitar. Né? É de fato um processo. E cada espírito, então, ele vai ter ali o seu tempo para passar por esse processo. Né? Próxima questão, 15. Como percebeis, visto que, por comparação, não tendes a lembrança do ruído em estado de vigília? Eis aí, então. Vamos lá. Pergunta importante que Kardec coloca. Se ela era cega de nascença e surda de nascença, significa que ela não reconhece cores, não reconhece formatos talvez pelo tato daquilo que é possível para ela. Mas se você fala para alguém, olha, você conhece uma ponte, que é um objeto grande, ela vai dizer que não, porque ela nunca viu. Você reconhece o som de um sino? Ela vai dizer não, porque eu nunca ouvi, porque ela nasceu assim. Então Kardec perguntou, mas se eu fiz essa batida e você reconheceu essa batida, como você pôde reconhecer se você nunca ouviu? A resposta dela, eu não nasci ontem. Por isso que foi colocado naquele registro do boletim aqui da sociedade, que ela dava as respostas muito perspicazes, né, muito astutas. Porque se eu não nasci ontem, significa que as experiências do mundo estavam guardadas na sua memória. Então, por exemplo, você fala para um cego, para ele explicar o que é o vermelho. Ele vai poder dizer, olha, eu não sei porque eu nunca vi. Mas um espírito que, pelo menos aparentemente, pelo que nós vemos aqui até agora, esse espírito que mostra uma clareza tão grande no seu entendimento, ela vai lembrar que o vermelho já foi visto em outra oportunidade das suas existências anteriores. E Kardec faz uma observação. A lembrança da sensação do ruído lhe vem das existências em que ela não era surda. Essa resposta é perfeitamente lógica. E aí então a gente vê a lógica, né? Quanto mais materializado o espírito é, menos lembranças ele traz do seu passado, porque ele vai acreditar que aquela é sua única existência. Quanto mais desmaterializado o espírito é, mais o seu arquivo mental vai estar à sua disposição, mesmo que ele não tenha acesso naquele momento das suas percepções como encarnado, mas as memórias estarão muito ativas, estarão muito vivas. Então isso traz essa comprovação para nós também da própria imortalidade do espírito. 16. Escutaríeis música com prazer? Com tanto mais prazer, quanto há muito tempo isso não me acontece. Cantai alguma coisa para mim. Provocativo, né? Lamentamos não poder fazê-lo agora, e que aqui não haja um instrumento para vos proporcionar esse prazer. Mas nos parece que vosso espírito, desprendendo-se todos os dias durante o sono, deve transportar-se a lugares onde podeis ouvir música. Isso me acontece muito raramente. Muito bem, vamos lá. Aqui nós temos também um ponto importante para observar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Essa questão é meio confusa, pois se o espírito fora do corpo, ele tem todas as faculdades de volta. Não necessariamente, Brás. O espírito tem as faculdades de volta quando ele se liberta da matéria e ele está desmaterializado. Se é um espírito apegado à matéria, quando ele se desprende, ele continua vivendo como se fosse um encarnado. A gente sabe disso, né? O espírito desencarna, como eu falei para vocês, muitas vezes sem sequer perceber que morreu. E há aquele espírito que se desencarna e rapidamente a sua memória começa a ser composta das lembranças, né? Compostas não, né? Começa ali a trazer o despertamento das suas lembranças. Isso também é muito relativo de acordo com o espírito. Nós lembramos, por exemplo, que André Luiz trouxe para nós, lá em Evolução em Dois Mundos, quando ele falava sobre os primeiros estágios evolutivos de um espírito humano. E ele dizia para nós que o espírito, então, quando ele adormecia, é como se fosse aquele cavaleiro que ficava ali, né, no seu cavalo, aí ele para, desmonta do cavalo e ele fica sentado do lado do cavalo, ele não faz mais nada além disso. Ele fica pensando na vida, pensando nas coisas que ele tem que fazer. Não é aquele espírito que, no momento do adormecimento, ele sai viajando pelo mundo, vivenciando experiências. Não trouxemos para vocês aquele caso, né, que, como a Angelina lembrou ali agora há pouco, mas
parecido com isso, né? Que muitas vezes o espírito adormecido, ele tem a oportunidade de se desprender, e o que o espírito faz liberto temporariamente? Ele senta no pé da cama e fica pensando, amanhã eu tenho conta para pagar, no fim de semana tem aquela coisa, e o universo todo à disposição dele para ele fazer o que ele quiser. E as suas preocupações são do dia a dia. Porque é um espírito que está ligado ainda muito à realidade material. Agora, aquele espírito que tem essa facilidade, como é o caso, que a gente está vendo agora da Suritin Demur, que ela começa a lembrar de sons, lembrar disso, lembrar daquilo, esse é um outro caso. E aqui então que eu queria chamar a atenção para vocês. Porque no caso dela, nós percebemos que o seu estado de espírito é um estado bastante desenvolvido. Clareza nas respostas, é um estado que mostra lucidez, entendimento. Exatamente, fala sério, exatamente isso. Esse véu da carne, ele exerce um poder muito grande sobre o espírito, né? Então eu falava para vocês que nesse caso ela tem muita lucidez, muita clareza, muita tranquilidade nas suas respostas. Isso, o que nós podemos deduzir disso? Que é um espírito que está vivendo essa experiência provavelmente como sendo uma das últimas experiências expiatórias. Não é aquele espírito que está sendo aprisionado e ele demonstra revolta, demonstra atraso na sua evolução. É um espírito mais ou menos como se fosse o Marcel, o menino do número 4, ou número 5, você dizia. Eu sempre lembro de você quando eu pesquiso esse garoto. Lá no livro Céu e Inferno, no capítulo, na segunda parte, né, no número 4, né? No livro Céu e Inferno, na segunda parte, lá nos exemplos em expiações terrestres. O Marcel do número 4 era um garoto que sofria muito. Ele tinha atrofias, ele tinha escaras, mas ele era um garoto tranquilo, um garoto lúcido, preocupado em não incomodar. As dores dele, ele tentava conter essas dores para não demonstrar isso, para não perturbar as pessoas. E ele sofria demais na sua condição física. E na resposta que ele deu depois que ele desencarnou, ele mostrava um espírito muito bem desenvolvido. E aqui nesse caso nós vemos uma pessoa surda-muda. Quer dizer que toda pessoa surda-muda vai se comportar dessa mesma forma? Não. Essa daqui está mostrando essa clareza. Provavelmente na próxima encarnação dela, ela vai ter ali uma situação completamente diferente, muito mais favorável a ela do que essa dificuldade. Então provavelmente era aquela experiência para dar aquela última polida no seu desenvolvimento moral. É uma dedução que a gente faz naturalmente. O Braço colocou, né? Lembrei da evocação do espírito de encarnado, né? Todo sem noção do mundo, com todas as mutilações dos sentidos, né? Pois é. Então tem espíritos que respondem de uma forma ou de outra. Dudu trouxe para nós aqui, né? Muitos chegam praticamente inertes ao fato ocorrido e levado ao tratamento específico do que aconteceu a esse espírito na sua vida de encarnado. E também podemos informar que tantos são os irmãos que já preparados já chegam para um tratamento rápido e fluídico, trazendo uma melhora na sua consciência que já chegou ativa e com isso podendo até encontrar com alguns de seus entes e parentes, amigos do passado, e até a volta na ajuda ao trabalho que no passado já o fazia nas suas tarefas dentro de seu plano de trabalho específico a que lhe foi dado, ou até escolhido pelo próprio e aprovado por nossa chefia. Olha que bacana, né? Obrigado pela orientação. Então, muitos chegam ali completamente inertes, inconscientes da realidade. Outros, porém, já chegam quase prontos. A gente tem a história de André Luiz, que durante 8 anos viveu aquela triste realidade, né, naquela situação de perturbação, que era um espírito que não tinha ainda compreendido, nem se adaptado àquela realidade. Lembra que eu falei para vocês? Primeiro, perturbação, adaptação e desenvolvimento. É uma ideia que a gente tem das etapas evolutivas. André Luiz ficou durante 8 anos na primeira etapa. Para depois, então, ele chegar no mundo espiritual e começar a se adaptar, e depois, então, se tornou esse grande trabalhador que nós conhecemos. Então, tudo depende muito do espírito, e claro, a gente vai lembrar que depende da sua bagagem espiritual, de acordo com as existências anteriores, dos valores que ele foi acumulando durante a sua existência, e até mesmo, né, das suas próprias atividades atuais.
O que o espírito faz em termos de aquisição de conhecimento, de educação espiritual? Então, percebemos que tudo depende de cada espírito, das circunstâncias que ele está vivenciando. E nós tivemos, né, o depoimento daquele irmão que falava sobre acidente aeronáutico, né, aquele que trouxe para nós o depoimento que veio da China. Naquele espírito ele disse que no acidente que ele sofreu, ele já estava em condições de pelo menos ajudar aqueles espíritos que estavam ali sofrendo mais do que ele. Um avião caiu no mar, todos desencarnaram e dentre os acidentados tinha ali já alguém prestando serviço junto com eles. Olha a diferença. Enquanto que naquele outro depoimento que nós tivemos, do acidente lá da Bolívia, né, com o pessoal da Chapecoense, enquanto os trabalhadores estavam ali próximos, espíritos das vítimas do acidente sequer tinham percebido que o avião tinha caído. Olha a diferença de um para outro. E qual é o ponto-chave ali? O grau de desmaterialização, o grau de conscientização que o espírito tem. Deixa eu ver aqui, se continua, então esse véu da carne não é verdade, né, se tudo fica igual aqui e lá. Não, pois é, esse véu da carne que a gente coloca é muito mais do que uma barreira material, é uma barreira mental que o espírito tem. Porque a matéria exerce sobre o espírito a sua influência. O condicionamento, guardem essa palavra, o condicionamento mental do espírito em aceitar aquela realidade como sendo uma realidade definitiva, vai fazer com que esse véu da carne também exerça sobre ele no mundo espiritual a mesma influência, embora já não exista mais. Mas a sua mente está condicionada a acreditar nisso. Por isso que esse véu da carne ele atua sobre o espírito durante a vida material e ele continua exercendo influência na vida espiritual. É aquele espírito, por exemplo, que desencarna com um acidente em que o corpo dele ficou muito ferido, ele vai para o mundo espiritual sendo atendido como se fosse um espírito que acabou de sofrer um acidente de carro, por exemplo. Por que isso tudo? Porque mentalmente ele condicionou tudo aquilo de uma forma inconsciente. Não é que ele quer ou deixa de querer. Para ele aquela é a realidade, ele aprendeu a compreender aquilo. E aí então depois de um bom tempo de terapias, né, espirituais, que ele vai vivenciando tanto psico como fluídico, aí então ele vai mudando as suas ideias e o seu corpo vai assumindo uma nova condição, porque mentalmente ele vai também emitindo para o seu corpo perispiritual novas ideias para poder reformar o seu perispírito. Então a mente, como eu falei para vocês, ela é muito poderosa e exerce sobre o espírito algo muito poderoso. O Abraço colocou, né, no tsunami da Malásia, tinha espírito de vários tipos de consciência, um sem saber que tinha desencarnado, como acontece em todo lugar, né? Deixa eu ver. Então os espíritos não deveriam ter mencionado isso como uma diferença. Eu não entendi a sua colocação, fala sério. Não deviam ter mencionado como uma diferença como? Explica para nós, por gentileza. Enquanto isso, vamos em frente, vamos lá. Acho que mais ou menos 80% dos terráqueos desencarna sem saber o que ocorreu. Olha, Brasil, eu não duvido muito disso não, viu? Que essa estatística, né? Exista, né? Não, mas é claro que existe a diferença, né? Fala sério, entre encarnado e desencarnado. Não há dúvidas. Mas a forma como cada espírito encara a sua realidade, aí é diferente. Você estar desencarnado é uma coisa, você estar encarnado é outra. Mas a mente do espírito vai trabalhar essa informação de acordo com suas crenças que vão se modificando, até que o espírito então assuma essa nova realidade. Questão 18, vamos lá. Como podeis responder-nos em francês, já que sois alemã e não conheceis a nossa língua? O pensamento não tem língua. Eu o comunico ao guia do médium, que o traduz na língua que lhe é familiar. Então, esse sistema de comunicação com o plano espiritual é muito interessante. Quando se fala, né, que o meio de comunicação do plano espiritual é o pensamento, né, então eu mando para o médium, né, o espírito manda para o médium um pensamento. Esse pensamento, então, né, o médium compreende as ideias que estão sendo transmitidas. Porque aí então nós vamos perceber que há aquele médium que tem ali uma maior facilidade de comunicação, portanto, ele tem ali na sua mente
um decodificador, em que o espírito manda uma ideia e o médium, então, traduz essa ideia em palavras. Não é uma conversa palavra por palavra como nós estamos fazendo agora. A comunicação é através de ideias, que é um processo, naturalmente, que nós não conhecemos, que nós não compreendemos, pelo fato de não termos uma similaridade aqui entre nós. Então, esses pacotes de ideias que são transmitidas e que são transmitidos facilitam a comunicação, desde que nós tenhamos um espírito que tem essa capacidade de transmissão dessas ideias e o médium tem a capacidade de assimilação. Do contrário, vai ter um médium que vai ali escrever palavra por palavra, porque o espírito ditou palavra por palavra. Então, nessas ideias, nesses pensamentos, que esse espírito, que tem ali origem alemã, passa para o médium e o médium traduz para a língua que é familiar, aí então nós vamos ver a diferença que existe, né, do que é uma comunicação de alto nível, podemos dizer, quando ambos, o médium e o espírito, estão desenvolvidos, de uma comunicação muito mais terrena, em que nós temos maior dificuldade de comunicação. O Flávio lembrou, né, por demais interessante, né, me lembro na reunião mediúnica que participava, que estava conversando com um espírito árabe, e de repente ele parou e perguntou como que ele entendia o que eu estava falando. Né? E mais, né, como se ele falando em árabe, eu conseguia entender. Ele percebeu isso e aí foi mais fácil conversar com ele. Né? Isso acontece de uma forma tão comum, né, que muitas vezes o espírito faz e não compreende. Né? A matéria, fala sério, ela influencia o espírito, ela não comanda. E essa influência ela pode ser uma influência muito forte ou uma influência muito fraca, de acordo com o espírito que compreende a sua realidade. Se ele compreende que ele é também parte dessa matéria, ela vai dominá-lo, não tem dúvida nenhuma. Se ele compreende que o corpo físico é um instrumento que ele está utilizando, e não é uma compreensão apenas teórica, é um entendimento, uma clareza, uma consciência que ele tem, que aquele corpo é um veículo de manifestação dele, então ele consegue separar as duas coisas. Mas aí quando você tem um som e o outro, tanto é assim que a gente percebe que muitas vezes tem espíritos que morrem, pessoas que morrem, né? Pessoas que morrem e ele acredita que morreu junto, até que ele começa então a despertar. Né? Sim, são matérias diferentes, não tem dúvida, né? São fluidos em densidades absolutamente diferentes. Questão número 19. Qual é esse guia de que falais? Seu espírito familiar. É sempre assim que recebeis comunicações de espíritos estrangeiros, e é desse modo que os espíritos falam todas as línguas. Então aqui já tem um detalhe a mais, né? Quando ela responde que aqui em cima o pensamento não tem língua, eu comunico ao guia do médium. Olha só, estava aqui fazendo um entendimento equivocado. Que o médium estava traduzindo. Na verdade, era o guia do médium que fazia a tradução. Né? E aqui agora nós temos então explicando que esse espírito familiar, que é o do médium, né? Pode mandar, Dudu, por favor. Esse espírito familiar, que é o do médium, traz então para nós aqui, né, essa informação e depois é transmitida ao médium. Kardec coloca, dessa maneira, muitas vezes as respostas não nos chegam, senão de terceira mão. Precisa de um intérprete, né? O espírito interrogado transmite o pensamento ao espírito familiar, e este ao médium, e o médium o traduz, seja pela escrita, seja pela palavra. Ora, podendo o médium ser assistido por espíritos mais ou menos bons, isso explica como, em muitas outras circunstâncias, o pensamento do espírito interrogado pode ser alterado. Assim, no começo, São Luís disse que a presença do espírito evocado nem sempre é suficiente para assegurar a integridade das respostas. Cabe a nós apreciá-las e julgar se são lógicas e se estão em relação com a natureza do espírito. Aliás, segundo a senhorita Indenburg, essa tríplice fieira não ocorreria senão com os espíritos estrangeiros. Então precisaria de uma interpretação. Deixa eu ver aqui. Então, Dudu trouxe para nós uma comunicação. Obrigado mais uma vez pela participação conosco. Bom dia, querido. Bom amigo querido.
O propósito de trazer algumas questões de tantos estudos trazidos para seus eleitos do grupo, de nossos eleitos aqui, que precisam estar aqui ouvindo tudo isso para o melhor entendimento do que é colocado, é surpreendentemente uma melhora real de tudo que é colocado nas mentes, e esse aprendizado bem acolhido e mostrando que sem essa leitura e desenvolvimento e da clareza que nos é passado, isso só faz-nos melhorar para que um dia, da volta, sabendo nós desse esquecimento tão falado, esteja penetrado em nossas mentes espirituais e mostrar que tudo que ouvimos levamos para a melhora do ser espiritual encarnado que voltaremos a ser. Portanto, amigo, agradecemos a ti por tratar com tanto amor, na sua experiência como professor, a nossa pequena e formada turma, em que eu, todos os dias em que possamos estar presentes, ficamos aqui, ouvindo de maneira muito respeitosa o que trazes a nós diariamente. Que a luz do plano maior possa te envolver e trazer a esse grupo que vos segue a melhor preparação para que no dia do retorno estejam cientes de que fizeram a sua prova de aprendizado, o caminho perfeito para seguir com suas novas vidas. O nosso abraço e o meu abraço de quem sempre tanto tenta colaborar com seu lindo e bem preparado estudo. Pode me chamar de Nobre. Obrigado aos irmãos que colaboram com as nossas inscrições quando podemos nos comunicar. Nós que agradecemos, e professor não tem nada, né? Somos alunos dedicados, isso eu posso garantir, né? Mas de professores nada, mas a nossa dedicação e o amor pela doutrina faz com que nós tenhamos essa oportunidade de aprender e da mesma forma também, né, compartilhar esse aprendizado. Porque enquanto nós aqui, né, vivemos as nossas teorias, né, vocês trazem para nós a prática, a vivência dessa realidade. Então, nós que agradecemos essa presença tão constante e essa presença tão carinhosa entre todos nós, né? Então, nobre amigo. Então, seja sempre bem-vindo e muito obrigado pela participação. O Flávio colocou, né, e pensar que Caibar nos orientou para que mesmo na sala vazia fizéssemos o estudo, né, porque haviam desencarnados assistindo, né? Pois é, de fato, né? E em primeira instância, né, a gente pensava que era só um incentivo para a gente. E não é não, né, Flávio? Pois é, eu era um desses adeptos, né? Que graça tem você fazer um estudo com sala vazia, né? E vazia não tinha nada, né? O próprio Chico também questionava isso, né? Quando ele fazia o estudo lá no celeiro dele também, tinha uma assembleia de espíritos ali acompanhando o trabalho dele, né? E nós aqui, humildemente, né, contando com essa presença tão querida, tão amiga para todos nós. Vamos lá, pessoal. Então, aqui, pois é, aqui então nós tivemos, né, Kardec colocando que esse intérprete dessas comunicações em outros idiomas, como Kardec coloca, segundo a Surita Indermur, é um recurso apenas para espíritos estrangeiros. Então, o guia do médium, ou um espírito que trabalha, que colabora na equipe, ele então traz esse meio de campo, né? Então, essa conexão entre esse espírito e também o médium, né? Agora vamos aqui voltar, mudando um pouquinho do assunto. Kardec pergunta: qual a causa da enfermidade que vos afetou? Uma causa voluntária. Ou seja, né? Peraí, ela escolheu viver isso? Por que singularidade todos os vossos irmãos e irmãs, em número de 6, foram acometidos pela mesma enfermidade? 6 irmãos, todos surdo-mudos, pelas mesmas causas que eu. Assim foi voluntariamente que todos escolhestes esta prova? Pensamos que esta reunião na mesma família deve ter ocorrido como uma prova para os pais. É uma boa razão? Ela se aproxima da verdade. Ou seja, esses espíritos escolheram então essa missão, já que foi uma escolha, essa missão para que a família pudesse então vivenciar essa experiência. E todos os irmãos escolheram essa experiência. Claro que tem ali um histórico muito profundo, um histórico muito mais
muito mais longo para que a gente pudesse compreender o porquê das coisas. Mas essas poucas respostas que ela traz para nós já dá para a gente ter uma ideia, né, do nível de espíritos que reencarnaram nessa família. Vede aqui vosso irmão? Que pergunta! Ou seja, a gente percebe que esses espíritos não têm muita paciência não, né? Para essas perguntas óbvias, né? Bom dia, professor. Estais contentes de vê-lo? Mesma resposta, né? Que pergunta! Ou seja, né? Observação, vamos lá. Sabe-se que os espíritos não gostam de repetir. Nossa linguagem é tão lenta para eles que evitam tudo quanto lhes parece inútil. Eis um ponto que caracteriza os espíritos sérios. Os espíritos, os levianos, zombadores, obsessores e pseudo-sábios, ou seja, aquele grupo de espíritos ainda numa condição inferior que nós estudamos lá na questão número 100 do Livro dos Espíritos, geralmente são faladores e prolixos. São aqueles espíritos, na verdade, Kardec coloca, né, leviano, zombadores, obsessores e pseudo-sábios, e eu acrescentaria aqueles espíritos mais, digamos, mundanos, né, ou seja, aqueles espíritos muito ligados à vida cotidiana, à vida normal, sem nada de muito elevado. Então são aqueles espíritos... exato, Brás, exato. São aqueles espíritos que gostam de conversar, gostam de papear, né? Não quer conversar coisa muito séria, mas também não quer, por exemplo, trazer ali algo negativo. Mas são espíritos que gostam de conversar. É aquela pessoa que você vai no ponto de ônibus, encosta do seu lado e puxa papo, fica conversando, né? Então a gente vê assim, qual é a diferença desses 4 que Kardec colocou: levianos, zombadores, obsessores e pseudo-sábios, têm uma qualificação negativa. Mas muitas vezes é um espírito comum, um espírito bom, mas ele não tem elevação espiritual. E aí, então, quando você conversa com ele fica empolgado com o recurso de comunicação, ele quer contar da vida dele, ele quer contar história, quer ficar batendo papo, ou seja, né, a gente vê. Mas no caso dos espíritos sérios, é assim: eu estou aqui, o que você quer dizer? É tal coisa. Então a resposta é ali objetiva, taxativa, né? Como os homens a quem falta base, falam para nada dizer. As palavras substituem os pensamentos, e eles julgam impor-se pelas frases redundantes e um estilo pedante. Então Kardec aqui mais uma vez, nessa observação, ele chama a atenção para esses espíritos desse nível mais negativo. Mas lembremos dos espíritos comuns, dos espíritos medianos para o nosso mundo, né? Basta você ali sentar, puxar uma conversa e o dia inteiro batendo papo, né? Mas aí no final, quando você faz o saldo, o balanço daquela conversa, o que rolou de produtivo? Nada. Mas o que rolou de ruim? Também nada. Foi somente jogar a conversa fora, né? Então isso acontece também com bastante frequência. Muitas vezes um espírito vai para levar uma comunicação, falar um pouco da sua experiência, se deixar ele fica o dia inteiro contando a história. Ele conta a história da vida dele, ele conta as coisas que ele viu, ele fala disso, fala daquilo. Ou seja, né, a gente vê que tem bastante disso também do lado de lá. E para finalizar, meus amigos, cravando aqui o nosso horário, 25. Gostaria de dizer-lhe alguma coisa, dizer por mão, né? Peço-lhe que receba a expressão dos meus sinceros agradecimentos pelo bom pensamento que teve de chamar-me aqui, onde felizmente me acho em contato com espíritos bons, embora veja alguns que não valem muito. Ganhei em instrução e não esquecerei o que lhe devo. Um espírito que mostra também aqui muita a alegria pela participação. Angelina também trazendo para nós uma comunicação. Vamos lá, né? Oi, amigos. Alegria onde quer que estejamos. Como o tempo de vocês está rápido, nem respiram, né? Então, nem respiram, estão concluindo uma etapa. Aqui no nosso mundo dos espíritos, tudo é disciplina. Temos que aprender a ter. Estar junto com vocês foi muito bom. Aproveitamos para desejar a todos que possam continuar estudando unidos os conhecimentos dos espíritos.
Tenham esperança, tudo passará. Dias melhores acontecerão. Marta, apenas Marta. Marta, nós não conhecemos você, pelo menos pessoalmente, então seja bem-vinda. Um grande beijo para você, obrigado pela mensagem, obrigado pela mensagem de otimismo, que é o que nós estamos mais precisando nesse momento. Né, que é uma visão diferente do mundo, porque a nossa visão, dentro da nossa realidade, traz para nós um sentimento de um certo pessimismo. Mas quando vocês trazem para nós essa visão do mundo espiritual, mostrando que o túnel pode ser longo, mas que lá no final a luz está acesa, né? E é para lá que nós estamos caminhando. Então, obrigado mais uma vez pela participação, obrigado pela companhia, né, sempre amorosa, que todos vocês proporcionam para todos nós. Muito obrigado, e a alegria nossa, né, compartilhando com você também essa mesma alegria. Né? Muito obrigado. O Fala Sério colocou, né, quem não tem dinheiro conta histórias. E esses espíritos adoram falar disso. Né? Já que e pior que muitos espíritos no mundo espiritual também chegam com esse espírito de espíritos endividados, espíritos que trazem pobreza. Né? Então é assim, pois é. Quem tem dinheiro mostra foto, mostra vídeo, né, tira selfie. O resto fica batendo papo. Mas é isso, meus amigos. Finalizando por aqui. Né? Tentaram tirar, né, quando a câmera entrou. Eles ensinam como fazer e fiz. Que bom, Angelina. Olha só. Então você tem um suporte técnico também de alto nível. Né? Suporte técnico do plano espiritual. Isso é muito bom. Né? Mas, meus amigos, é isso. Né? Nós finalizamos aqui, então, esse nosso estudo. Achei bem bacana, né? Kardec ele já soltou para nós essa prévia de que esse artigo seria muito valioso pelo aprendizado, né, pelo roteiro que foi apresentado para os nossos estudos e para as nossas reflexões também. Então a gente finaliza aqui esse nosso estudo, o próximo que nós teremos só no ano que vem, Bibliografia, Se Amora a Druideza, desculpem, ou Espiritualismo no século XV. Kardec traz aqui uma nota de rodapé, colocando aqui que é um livro. Né? Na verdade, esse Bibliografia, né, a gente lembra que Kardec é uma seção da Revista Espírita, em que Kardec faz ali a divulgação de livros. E ele conta um pouco aqui da sinopse e faz alguns comentários da perspectiva espírita. Então, no caso dos druidas, né, tem relação com a doutrina espírita, com o próprio Kardec, tem alguns romances mediúnicos ou romances inspirados que trazem ali alguns conceitos da doutrina espírita, como reencarnação, vida no mundo espiritual. Então Kardec, na Revista Espírita, ele faz essa propaganda. E isso é muito valioso para nós, porque se hoje nós encontramos algumas vezes, né, críticas, comentários sobre os romances mediúnicos, basta a gente lembrar que o próprio Kardec divulgava isso. Que ele dizia, né, com as devidas considerações e com a devida atenção, esse material é muito valioso. Se você tem base de estudo, você vai conseguir diferenciar aquilo que é proveitoso e aquilo que não é. Mas o ambiente em si, né, o tema, o enredo que é apresentado nessas obras é muito importante, é muito interessante para quem é estudante da doutrina. Então Kardec vai trazer para nós aqui uma bibliografia, a gente vai ler um pouquinho sobre ela da época, claro que, infelizmente, provavelmente a gente não tem acesso a esse livro mais, né, a não ser que seja uma absoluta